carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Enquanto você encontra, eu compartilho com você uma bênção que eu recebi ontem. Concluí um curso de capelania escolar da nossa convenção. A primeira turma que a convenção lançou, né, esse curso de capelania escolar, visa você trabalhar nas escolas, um trabalho de capelania voltado para o acolhimento de alunos, professores, toda a comunidade escolar. Obrigado, querido. Então, ontem foi a primeira turma e eu fui um dos que formaram. Foi um tempo bom, gostoso, e a gente tendo sempre a oportunidade de se capacitar para melhor servir onde estiver. Então, eu compartilho com os irmãos um pouco dessa bênção que o Senhor Deus me proporcionou ontem, ali em Belo Horizonte, quando nós tivemos a nossa formatura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu leio a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos nós, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Senhor, muito obrigado porque nessa manhã a igreja se reúne para te louvar, para te bendizer, ser edificado na tua palavra, na escola dominical e agora, Senhor Deus, no momento da pregação. Nós temos o teu livro, Senhor, diante de nós e pedimos que o teu Espírito Santo fale no nosso coração. Ó Senhor, que os meus irmãos essa manhã aqui sejam edificados na tua palavra e que eu seja apenas instrumento nas mãos do Senhor para isso. Assim eu oro, Pai, com perdão dos pecados, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, a igreja de Corinto ela foi fundada pelo apóstolo Paulo quando ele estava na sua segunda viagem missionária. Depois que Paulo plantou na cidade de Tessalônica, depois que Paulo plantou a igreja na cidade de Tessalônica,
ele teve que sair às pressas devido à perseguição dos judeus que estavam contra o evangelho que Paulo estava trazendo. Paulo sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, ele passa por Atenas e desembarca na cidade de Corinto. E Paulo, na sua primeira carta, que é aos Coríntios, ele vai tratar de vários problemas que existiam naquela igreja. Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, ele vai tratar de assuntos éticos, Paulo vai tratar de assuntos pessoais, Paulo vai tratar na sua primeira carta questões da liturgia do culto, Paulo vai tratar na primeira carta aos Coríntios de problemas doutrinários que havia naquela igreja. E nesse capítulo 12, o apóstolo vai tratar acerca dos dons espirituais, nos primeiros 11 versículos do capítulo 12. Ao longo desses primeiros 11 versículos, Paulo vai dizer que os dons eles são diversos, mas o Espírito ele é o mesmo. Paulo vai afirmar aqui que há diversidade na realização desses dons, mas o Senhor é o mesmo. Obrigado, querido. E ele vai dizer que, na prática, todos esses dons eles foram concedidos com uma finalidade. Ele vai concluir aqui, nesses primeiros 11 versículos, dizendo que a distribuição desses dons ela vai ser concedida, ela vai ser outorgada pelo próprio Deus, individualmente, para cada pessoa, como Deus quer. E agora, a partir desse versículo 12, que fizemos aqui a leitura, a partir desses versículos aqui em diante, o apóstolo ele vai desenvolver aqui uma alegoria de comparação, comparando a igreja com o corpo. E nessa comparação, ele vai usar várias verdades bíblicas com respeito à unidade da igreja. Através dessas comparações que ele vai fazer, essa alegoria comparando a igreja com um corpo, ele vai falar sobre a unidade da igreja e que ela deve permanecer no corpo de Cristo. E algumas dessas verdades eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, para que essa igreja possa permanecer unida em Cristo, vivendo em comunidade. Então eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para a exposição da palavra de Deus. E a primeira verdade para permanecermos unidos em Cristo, vivermos em comunidade, está nos versículos 12 e 13. A verdade é, um corpo ele é formado por vários membros. Nos versículos 12 e 13, nós aprendemos aqui que um corpo ele é formado por vários membros. Se nós irmos para o corpo humano, ele é um organismo que possui vários membros, e esses membros são divididos em 3 partes fundamentais, né? Cabeça, tronco e membros. Esses membros eles são diferentes uns dos outros, mas, no entanto, todos eles vão contribuir para que todo o corpo ele tenha um bom funcionamento. Assim, no corpo humano, a igreja ela é composta por muitos membros, e todos esses membros da igreja, eles estão ligados a Cristo. No versículo 12, a última parte do versículo 12 vai dizer, assim também é com respeito a Cristo. Paulo está enfatizando aqui que Cristo é a cabeça desse corpo, onde há vários membros que são a igreja. E que nós podemos fazer uma pergunta, e o que é necessário? O que é necessário para que venhamos fazer parte desse corpo? O que é necessário para que nós venhamos fazer parte do corpo de Cristo? E a resposta é necessário o batismo. Olha o que diz o versículo 13, olha só. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Essa expressão aqui diz respeito à obra do Espírito de Deus na nossa vida, na vida do convertido. Quando ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo vai fazer uma obra interna na vida do pecador, onde ele vai ter essa fé no Senhor. O versículo 13 diz, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse beber de um só Espírito é o derramamento do Espírito de Deus na vida da pessoa no momento da sua conversão. Recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós cremos. Recebemos o Espírito Santo de Deus no momento da nossa conversão. E o batismo, então, no Espírito, ele vai formar, então, um corpo,
várias pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus, sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo, elas vão chegar, vão fazer parte desse corpo, os mais diversos membros, quando Cristo é a cabeça, quando Cristo vai liderar, direcionar esses membros. Na igreja, há vários membros que possuem características diferentes. Nas nossas igrejas, há irmãos diferentes uns dos outros. Há irmãos com graus de instrução diferentes um do outro. Irmãos, homens, mulheres, crianças, adultos. Isso não vai representar nenhuma vantagem e nem desvantagem na comunhão, no serviço de Deus, de forma alguma. Todos, independente das suas características, são servos de Deus, membros desse corpo. Quando nós olhamos aqui, nesse contexto, na igreja de Corinto havia judeus, havia gentios, havia escravos e livres. Quando nós olhamos para a palavra, vemos que o cristão ele está ligado no Senhor, está ligado em Jesus, e a igreja reúne todas essas pessoas. A igreja vai reunir todos os membros. Estamos ligados em Cristo. E a igreja vai acolher e receber todos esses membros. Então essa é a primeira verdade para permanecermos unidos em Cristo, vivendo em comunidade. O corpo de Cristo ele é formado por vários membros. E isso vai ser sempre expressado na vida da igreja, com os irmãos. A segunda verdade para permanecermos unidos em Cristo, vivendo em comunidade, está nos versículos 14 até o versículo 20. E aqui nós aprendemos que cada membro exerce uma função específica no corpo. Nos versículos 14 e 20, eles vão nos indicar, nos mostrar que cada membro vai exercer uma função nesse corpo. Paulo continua aqui comparando a igreja como um corpo humano, usando essas alegorias. E ele vai descrever a importância de cada parte do corpo. Ele vai falar aqui a importância do pé, a importância da mão, a importância do ouvido, a importância do olho. Cada um desses membros exerce uma função diferente. E todos eles vão trazer benefício para o funcionamento desse corpo. Como é importante esses membros estarem funcionando na mais perfeita ordem, que todo o corpo vai ser beneficiado. Comparando, então, com a igreja, Paulo vai também dizer que alguns membros daquela igreja poderiam estar desanimados, sentindo inferiores, por talvez não terem recebido um dom que eles gostariam de ter recebido, vendo outros irmãos com aqueles membros. Mas Paulo ele vai trazer uma palavra dizendo para eles não sentirem inferiores, achar que os seus dons eram inferiores, que não tinham tanta importância. Paulo está enfatizando a essa igreja aqui que, independente dos dons desses membros, eles eram importantes. Assim também nós precisamos entender que os dons que recebemos do Senhor e fazemos parte desse corpo, nós contribuímos para que todo o corpo seja abençoado. Paulo vai focar, vai mostrar isso no texto, sobre essa diversidade. E essas diversidades de talentos que esses membros possuem, as suas funções, não pode trazer inferioridade. Independente do que cada membro faz, todos eles vão contribuir para o crescimento do corpo, para o desenvolvimento do corpo. Talvez alguns lá poderiam achar inferiores. Mas nós não podemos esquecer que Deus vai conceder esses dons à igreja. Deus concede os dons a todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E recebendo a Cristo, recebemos dons, e esses dons são para colocarmos em prática na obra dele. Olha o que diz aqui no versículo 17. Paulo vai fazer mais perguntas retóricas. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Paulo está querendo dizer que nenhum membro ele pode realizar a função do corpo sozinho. Paulo quer dizer que todos os membros eles têm funções distintas, cada um na sua. Cada membro vai desenvolver a sua função, o que para ele foi proposto.
E nesse trabalho, nesse desenvolvimento, vai haver harmonia no corpo. E o corpo vai funcionar. E todos vão desenvolver os seus papéis dentro do propósito que o Senhor Deus assim concedeu para cada um deles. Veja a importância de cada membro desenvolvendo o trabalho no corpo de Cristo. Quando nós olhamos aqui para o versículo 18, aprendemos que esses membros não estão no corpo de Cristo por acaso. Veja, Deus os dispôs colocando cada um deles no corpo. Deus colocou cada um de nós nesse corpo e temos uma parte nele. Na igreja, temos funções diferentes e cada um vai contribuir para que a igreja possa desenvolver o seu papel, a sua função. E aí, não podemos esquecer que isso é designação divina. É o Senhor que concede os dons. Os irmãos que vieram aqui à frente, os irmãos que trabalharam na EBD, lecionando, os irmãos que não apareceram aqui no momento do culto, mas serviram vocês, estão servindo vocês, mesmo não aparecendo aqui na frente, cada um recebeu essa habilitação, cada um recebeu essa capacitação do Senhor e colocam esses dons a serviço para que todo o corpo seja edificado para a glória do nosso Deus. Então recebemos os dons pela vontade do Senhor e não pode ser a nossa vontade. O versículo 11, ele vai dizer sobre isso aqui. No versículo 19, Paulo vai fazer uma nova pergunta retórica. Olha só o versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Paulo vai fazer essa pergunta para evidenciar, para destacar que o corpo ele não pode ser formado de um só membro. Um corpo não pode ser feito somente de um membro, por mais importante que ele seja. Versículo 20. Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vários membros desenvolvendo as suas funções em um só corpo. Paulo, então, aqui está apontando para o princípio da unidade em meio à diversidade. São diversas funções nesse corpo, mas todas essas funções elas vão trabalhar, elas vão serem desenvolvidas, mas para trazer unidade dentro desse corpo. E aí serve para a nossa reflexão. A igreja ela tem vários membros, cada um fazendo uma função na igreja, mas esses membros vão trabalhar, vão servir e em unidade, em comunhão uns com os outros. O que nós aprendemos até aqui? Devemos exercer os nossos dons com alegria. A igreja é edificada quando colocamos nossos dons em prática e assim a igreja desenvolve a sua maturidade. A terceira verdade para permanecermos unidos em Cristo, vivendo em comunidade, está nos versículos 21 até o versículo 26, que nós aprendemos aqui que cada membro do corpo precisa um do outro. Versículos 21 a 26 vão apontar dizendo que cada membro do corpo precisa um do outro. Paulo aqui vai demonstrar a necessidade da dependência, a dependência mútua, o respeito desses membros no corpo de Cristo. Paulo vai dizer aqui que cada membro ele tem necessidade dos demais membros desse corpo e nenhum deles pode trabalhar de forma independente. Assim acontece no corpo humano, mas também acontece na igreja, porque no corpo de Cristo os membros eles não podem achar que são independentes. Na igreja, os membros que servem, que trabalham, que estão desenvolvendo, eles não podem achar que são independentes, que são autossuficientes. O pessoal do louvor, o pessoal da música, não pode achar que é independente dos restantes, do resto dos demais ministérios. O ministério de ensino não pode achar que é independente, que é melhor do que os demais, de forma nenhuma. Todos os ministérios vão trabalhar, vão servir. Entender que um precisa do outro. Um vai ser bênção na vida do outro.
A igreja ela vai desenvolver cada vez mais quando cada membro, servindo com seu dom, com seu talento, ele vai fazer com alegria, com dedicação e cooperando um com o outro. Como nós precisamos desenvolver essa prática na vida da igreja? É lindo quando nós vemos a igreja que se reúne para uma determinada ação, para um determinado evento, e todos os ministérios, todos se reúnem para desenvolver aquele trabalho. É lindo quando nós vemos a igreja em determinado momento, quando ela vai desenvolver um projeto, vai desenvolver um trabalho, e todos os irmãos colocando as suas opiniões, sugestões, colocando os seus dons a serviço, para que ali a glória não seja para o pastor, para o líder de ministério nenhum, mas vai ser para Deus. E todos vão entender que contribuíram para que aquele trabalho fosse feito, o evangelho fosse levado, fosse compartilhado, vidas sendo entregues ao Senhor, sendo dedicadas, despertadas no Espírito Santo, e toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E para nenhum de nós, Se alguém elogiar o seu trabalho, o seu ministério aqui na igreja, é bom a gente receber um elogio, mas diga, é para a glória de Deus, não para mim, é para a glória de Deus. Se alguém elogiar a sua performance num determinado momento, no ministério, na igreja, e chegar para você e dizer para você, te elogiar você, cuidado com o ego, para não crescer, mas faça, é para a glória de Deus, que o Senhor me use para a glória dele, é para a glória dele. Precisamos ter essa convicção. Olha o que diz o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Por isso não pode haver essa competição, mas tem que haver cooperação. E todo o corpo vai ser abençoado. O desejo de Deus é que não haja divisão dentro da igreja. Vai haver divisão na igreja quando os membros competem entre si. Isso vai trazer competição, vai produzir separação. E é muito triste a gente vermos uma igreja dividida, cada ministério, cada área, achando que é melhor e que não precisa da outra área. Quando os membros cuidam uns dos outros, quando os membros cooperam uns com os outros, isso vai gerar unidade. Eu sei que no último domingo, pela manhã, os irmãos tomaram um café bem gostoso aqui, não foi? Estava bom, não estava? Depois que terminou o culto, eu dei uma chegadinha lá atrás, eu bebi um pouquinho também. Delicioso. Mas certamente muitas pessoas se envolveram ali nesse trabalho. Se envolveram, doaram, participaram. Não houve competição, pelo contrário, houve cooperação. No final, todos de barriguinha cheia, todos alimentados, e vieram para o templo louvar, e foram para suas classes aprender da palavra de Deus. A igreja se envolveu, os irmãos se envolveram para que o trabalho pudesse ser feito. De que maneira nós, como membros, podemos cuidar uns dos outros? Quando nós somos tocados pelo Senhor, somos despertados no Senhor, e olhamos para os nossos irmãos e vemos que eles precisam da gente. Vemos que podemos ajudá-los com algo que nós temos nas nossas mãos, com a nossa capacidade. E assim o Senhor desenvolve a comunhão, a unidade na vida da igreja. E aí, se um membro sofre, isso afeta todos. Se um membro se alegra, todos vão se alegrar, porque fazem parte desse corpo. Aí está o sentimento dessa unidade, quando a gente se importa. Quando um irmão da igreja vai passar por uma cirurgia, a igreja se mobiliza, ora. Depois termina o culto, a gente vai naquele irmão e dá uma palavra de encorajamento para ele. Olha, irmão, o irmão vai passar pela cirurgia, mas vou estar orando por você. Vamos confiar no Senhor. Depois você procura saber como foi a cirurgia, visita esse irmão, liga para ele. Então é uma forma de você demonstrar esse cuidado com ele. Então nós devemos desenvolver esse cuidado, não devemos devemos ficar competindo na igreja de forma nenhuma.
Versículos 27 ao 31, nós vemos uma quarta verdade para permanecermos unidos em Cristo, vivendo em comunidade. A diversidade de membros cumpre a vontade de Deus para o corpo. A diversidade de membros cumpre a vontade do corpo. A vontade de Deus para o corpo. Nesses versículos, Paulo ele vai afirmar que nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, porque Deus assim estabeleceu. É Deus que vai conceder os dons, Deus vai conceder as habilidades especiais, espirituais, para cada membro desse corpo. E nesse versículo 28, veja, o apóstolo Paulo ele vai fazer aqui uma lista de dons. A partir desse versículo 28, Paulo vai fazer uma lista de dons. E ele vai evidenciar aqui alguns de maior influência do que outros. Mas talvez alguém pode pensar, mas pastor, o irmão acabou de dizer que não tem dom que é melhor que o outro. Não tem dom que vai se colocar maior, superior. De forma nenhuma. Paulo não está aqui se contrariando, não está contradizendo. Mas Paulo aqui ele vai mostrar a importância de cada um na vontade do Senhor na igreja. Veja, ele faz menção primeiro dos apóstolos e os profetas. Por que eles aparecem em primeiro lugar aqui? Os apóstolos, os profetas, eles tiveram uma participação fundamental em lançar os fundamentos da fé cristã. Então Paulo coloca eles em primeiro. Como que vai acontecer tudo isso dentro da igreja se os alicerces não forem construídos, lançados? Então é o papel dos apóstolos, dos profetas, falar da fé, ensinar a fé. Então Paulo começa nessa lista aqui, coloca eles em primeiro lugar. Esses que foram responsáveis para lançar a fé cristã. Depois ele vai falar sobre os mestres. Quem eram esses mestres? Esses mestres, eles eram essenciais para ajudar os cristãos a entenderem os fundamentos da fé. O que os apóstolos, os profetas lançaram, os mestres vêm depois para ajudar os demais membros a compreenderem os alicerces, a palavra de Deus. Aí os outros dons que vão fazer presentes em tempos aqui na igreja, que foram necessários no decorrer da igreja, para ajudar os demais cristãos, como indivíduos, a serem edificados na palavra de Deus. Então Paulo foi colocando aqui a lista desses dons, mas mostrando a importância de cada um deles naquele momento da igreja. Todos exercendo o seu papel, seus dons espirituais, mas sabendo que os seus dons foram concedidos pelo Senhor. E no versículo 31 aqui, Paulo termina dizendo: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. A palavra grega traduzida para melhor significa mais relevantes. Cabe então aos cristãos buscarem os dons mais relevantes para o desenvolvimento da igreja, seu desenvolvimento pessoal, a sua maturidade, a sua edificação do corpo de Cristo. Buscarmos e pedimos ao Senhor que Ele desenvolva em nós habilidades para que o corpo seja edificado, para que vidas sejam edificadas através de você. E aí, queridos, olhando para esses versículos, eu vejo que a grande ideia desse texto é que a igreja ela é formada por membros que exercem suas funções e que dependem uns dos outros para cumprir o seu propósito no corpo de Cristo. A igreja ela é formada por membros que exercem suas funções e que dependem uns dos outros para cumprir o seu propósito no corpo de Cristo. Aqui nós desenvolvemos o propósito do Senhor. A igreja vai ser desenvolvida cada vez mais quando cada um dos irmãos coloca os seus dons em prática. E esses irmãos, esses membros desse corpo, estão unidos no Senhor, servindo uns aos outros com alegria, vivendo em comunidade. Nós sentimos que pertencemos a esse corpo e somos bênção na vida desses irmãos, na vida deles, servindo e sendo servido. Que bênção isso na vida da igreja. Quando eu olho aqui para o versículo 12, ou melhor, o versículo 18 ele vai apontar para a doutrina da soberania de Deus. O versículo 18 ele
ele indica uma teologia bíblica aqui nesse texto, quando Paulo vai dizer: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Paulo vai fazer menção da vontade de Deus aqui em relação aos dons, como ele quis. Deus concede, então, os seus filhos para exercerem na igreja funções, e eles vão trabalhar para a edificação desse corpo, e vão fazer isso até a volta de Cristo. Cada um vai buscar os seus dons, servir ao Senhor com os seus dons, com os seus talentos, sabendo que o Senhor concedeu a cada um deles essas habilidades, essas competências. Então, queridos, esse texto vai nos mostrar, vai nos ensinar que nós precisamos de estar em Cristo, permanecer no Senhor, e permanecendo nele nós viveremos em comunidade. Você já sabe qual é o seu dom? Você já sabe qual capacitação espiritual que o Senhor Deus te concedeu para você servir na igreja? Ore ao Senhor se você ainda não sabe. Busque ao Senhor a direção do Senhor, para que você possa entender e ver qual área o Senhor Deus tem chamado você para servir. Em qual área no corpo você tem o chamado para proporcionar edificação, para servir, e todo o corpo ser edificado. Olhamos aqui, aprendemos então aqui nesse texto, já fazendo as aplicações e já encerrando aqui, a igreja é um corpo formado por vários membros que estão ligados em Cristo. Todos nós aqui estamos ligados em Cristo. E se estamos ligados em Cristo, os nossos atos, as nossas funções nesse corpo precisam apontar para o Senhor, de tal forma que os nossos irmãos vão ser edificados, ajudados, abençoados. Aprendemos aqui que cada membro ele vai exercer uma função específica no corpo. Cada membro ele vai ter uma função. Às vezes nós oramos, pedimos: ó Senhor, me dá aquele dom. Me dá aquele dom, Senhor, que eu quero muito. Mas eu quero dizer para você que não é a sua vontade, querido, é a vontade do Senhor. É Ele que quis, é a soberania dEle. Mas você tem que ficar contente, agradecido com um dom que Ele te concedeu. E através desse dom, você colocá-lo para abençoar, ser bênção na vida da igreja. Reconhecer que cada membro do corpo precisa um do outro. Ninguém aqui pode trabalhar de forma independente, achar que pode fazer tudo, e nem deve. O que acontece com aquela pessoa que resolve fazer tudo? Ela vai cansar, ela vai desistir. Às vezes nós elegemos os nossos líderes, mas às vezes deixamos só os nossos líderes trabalhando. Mas nós devemos apoiar os nossos líderes, ajudar os nossos líderes, para que o trabalho fique menos pesado, e ajudando uns aos outros. Aprendemos aqui nesse texto que a variedade dos membros na igreja contribui para que ela possa cumprir o seu propósito designado por Deus. Temos vários membros na igreja, e cada membro aqui pode exercer o seu ministério no temor do Senhor. Minha oração, meu desejo é que essa igreja, a primeira igreja batista em Congonhas, continue permanecendo em Cristo. Continue vivendo em comunidade para a glória de Deus. Que os membros aqui possam dedicar cada vez mais as suas vidas no temor do Senhor e servindo uns aos outros com alegria, com dedicação, e sabendo que o Senhor Deus está conduzindo, e que mais e mais pessoas possam vir para essa igreja aprender mais do Senhor e desenvolver o seu ministério para a glória dele. O Senhor Deus continue aqui abençoando essa igreja cada vez mais, no nome de Jesus. Quero te convidar para a gente orar nesse momento. Quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos e você possa colocar a sua vida diante do Senhor e perguntar: Senhor, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Qual área que o Senhor quer que eu sirva na igreja? Senhor, mostre
Como eu posso servir e ser uma bênção aqui entre os irmãos? Coloque a sua vida diante do Senhor para que Ele te use como instrumento nas mãos dEle. E tenha a função, tenha a atitude de servo, de querer servir, de querer ser uma bênção na vida dos seus irmãos. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa manhã e aprendemos muito aqui nessas palavras do apóstolo Paulo. A importância que os membros devem viver em unidade, em comunhão, servindo uns aos outros, para que todas as funções desse corpo possa ser direcionada, possa ser vivenciada conforme os propósitos do Senhor. Assim pedimos pela vida dessa igreja. Pedimos, Senhor Deus, por cada líder dessa igreja, por cada membro que aqui tem servido com seus dons e com seus talentos. Ó Deus, continue capacitando cada irmão aqui, que já tem colocado na prática as suas habilidades recebidas pelo Senhor. Pedimos que esses irmãos não desanimem. Pedimos que esses irmãos que já estão atuando nas mais diversas áreas aqui da igreja possam buscar a sua fé, o temor no Senhor, para que possam ter a alegria, o desejo de servir com alegria. Não por obrigação, mas com desejo, com vontade, Senhor. Esteja aqui abençoando toda a liderança dessa igreja, para que eles, Senhor Deus, possam permanecer no Senhor. Ó Pai, e para aqueles que ainda não sabem quais dons receberam de Ti, quais áreas podem servir, coloque nos seus corações o desejo, aquela vontade de trabalhar, de servir, para que haja mais e mais pessoas colocando à disposição os seus dons e talentos para a glória do Teu nome. Ó Senhor, queremos ser apenas instrumentos nas Tuas mãos. Queremos ser apenas ferramentas em que o Senhor vai nos usar para a pregação da palavra, para o discipulado, para a edificação do corpo de Cristo, para o aconselhamento. Ó Senhor, tantas áreas na igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor possa estar nos direcionando para fazer cada uma delas para a glória do Teu nome. Esteja aqui, Senhor, abençoando cada irmão, cada líder. Ó Pai, então essas bênçãos nós oramos a Ti, nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode encerrar? Pode? Queridos, nós estamos então encerrando o culto dessa manhã. Que o Senhor Deus abençoe cada um dos irmãos. Você venha ter um dia abençoado e logo mais à noite você venha para cultuar o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Bom dia a todos. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, foi eu que decidi partir. Mas eu decido que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Oh. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo tão